E Deus chamou o seu povo para ser um povo espiritualmente puro, limpo, consagrado ao Senhor. Aí Deus disse assim: vocês não deem os seus filhos às filhas dos cananeus, nem tomem dos seus filhos para as suas filhas. Não poderia haver o casamento misto. Por quê? Lá em 2 Coríntios, a Bíblia diz que não existe comunhão entre trevas e luz, entre Cristo e o maligno, entre o altar do Senhor e o altar dos ídolos. Em 1 Coríntios, Paulo diz que quando o homem ele se junta a uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela, ou seja, a mesma espiritualidade, trazendo o sentido de quê? De se o povo de Israel, que era um povo santo, se envolvesse com o povo pagão, eles se tornavam pagãos também, porque eles estavam se juntando ao paganismo. Então, a espiritualidade de quem serve a Deus não pode se ligar à espiritualidade do maligno. Quando eles iam e faziam essa ligação, então eles estavam pecando contra o Senhor. Então o que foi que Balaque fez? Nesses cultos pagãos, nas religiões pagãs, é muito comum as comidas serem sacrificadas a ídolos. Essas comidas, elas são sacrificadas a ídolos quando? Quando elas são atribuídas àquele Deus. Pode ser sacrificada acontecendo um ritual, alguém faz lá uma oração, consagra, ou simplesmente quando você leva lá na barraca do santo padroeiro, né, na barraca de São Pedro, Santo Antônio, você leva, e ali está naquela barraca, está sendo atribuído àquele Deus, está consagrado, mesmo que alguém não faça um ritual para consagrar. Eu vi na televisão, e tem no YouTube, você pode procurar, uma baiana do terreiro falando sobre o acarajé. Né? O acarajé é uma comida típica da Bahia, e a baiana dizendo o seguinte, que o acarajé, de todas as formas, está ligado ao terreiro. Mesmo o acarajé que é feito lá no terreiro, e é feito um ritual para consagrar as entidades, ou o acarajé que é feito em casa, e é vendido na rua, porque tem uns que eles fazem no terreiro e vão vender na rua, outros são feitos em casa. Ela diz que não faz diferença, todo o acarajé está ligado ao terreiro. São comidas sacrificadas a ídolos. É a mesma questão que a gente falou agora das comidas juninas, né? Então, naqueles cultos pagãos, como é que a estratégia de Balaão? Balaão diz assim, essas mulheres cananeias, elas são ocultistas. Vamos casar elas com os filhos de Israel. Então, os filhos do povo hebreu vão trabalhar, chegam para almoçar, está lá a comida que uma mulher, esposa cananeia, fez para ele, o marido, seus filhos. Essa comida estava sacrificada aos ídolos. Ou por um ritual que era feito no templo, quando eles iam, ou em casa, porque ela tinha os seus ídolos em casa. E assim, eles comiam da mesa dos demônios, percebendo ou não. E a ira de Deus se acendeu, né? Diz aí o versículo de número 3, no capítulo 25, versículo 3, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Porque essas mulheres, elas levaram esses israelitas, quando se casaram, para adorarem a Baal. Trouxeram também as imagens de Baal, tinha dentro de casa. Então eles acabaram criando uma religião misturada. Quando o crente ele vai para horóscopo, leitura de mão, leitura de signo, ele está criando esse sincretismo, é a mistura da vida espiritual com o paganismo. E aí ele peca contra Deus. Olha Deuteronômio agora, capítulo 18. Estou perto de terminar, viu, irmãos, aqui. Deuteronômio. Olha só, a partir do versículo 9, o que Deus orienta para que a gente não se envolva com o paganismo. Diz assim, Deuteronômio 9, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, aqueles cananeus. Deus queria que o povo de Israel fosse um povo diferente. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Eles serviam ao deus Moloque. Moloque é um deus que se apresenta na imagem do touro. Então, o que acontece? Havia um forno, assim do tamanho desse templo aqui,
que quando eles iam fazer adoração a esse deus Moloque, que é um demônio do alto panteão do satanismo, né? Eles sacrificavam seus filhos, queimavam os filhos vivos, jogavam lá na fogueira, até pessoas adultas sacrificavam ao deus Moloque. Deus disse assim: eu não quero que vocês façam sacrifícios humanos. Deus abominava isso, é abominação ao Senhor seu Deus. Depois ele diz assim, versículo 10, né? Nem adivinhador, não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Adivinhador faz adivinhações, né? Prevê o futuro nas suas diversas formas. Pelas cartas, tarôs, bola de cristal, leitura da mão, são diversas as práticas. Deus abomina. Nem prognosticar. Prognosticar é prever o futuro, é profetizar o que está para acontecer. Nem agoureiro. Você sabe aquela pessoa que todo mundo ela reclama. Ah, mas isso é assim, assim. Ah, mas isso é assim, assim. Às vezes tem tanta coisa boa, uma coisinha que está errada, aí a pessoa ela cria um costume, né? Às vezes até tem uma aparência boa, assim, ah, meu Deus, oh, meu Deus. Usa até o nome de Deus para dar uma impressão que aquela murmuração é uma coisa boa, né? É um lamento do coitadinho. Mas isso é agouro, isso é mal, é pecado diante de Deus, não faça isso, né? Oh, Senhor, e aquela reclamação. Não se achará. Agoureiro também é aquela pessoa que começa a dizer assim: ah, hoje eu amanheci, eu estou com um sentimento que está para acontecer alguma coisa. Ah, eu estou sentindo que tem uma coisa aqui que pode acontecer hoje. E começa a sentir isso, e começa a sentir aquilo, é o presságio, pressentimento